boa tarde a todos. É sempre um prazer estar em contato com vocês. E na tarde de hoje nós vamos falar a respeito da assistência à criança com microcefalia no estado de Mato Grosso. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Coenga de Souza, eu sou médica pediatra e sou consultora da saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde para o estado de Mato Grosso e capital. Falar da microcefalia é falar inicialmente da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Eu não sei se todos sabem, mas a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ela foi publicada em 5 de agosto de 2015. E, se vocês repararem, todos os 7 eixos no qual a política está baseada, todos os 7 eixos diz respeito à criança com microcefalia, começando com a atenção humanizada à gestação, parto, nascimento e ao recém-nascido, aleitamento materno, o desenvolvimento integral da primeira infância, criança com agravos prevalentes e doenças crônicas, a prevenção de violência, acidentes e promoção da cultura da paz, a criança com deficiência ou em situação de vulnerabilidades e a prevenção do óbito fetal. Todos esses 7 eixos estão interrelacionados com a criança com a microcefalia. E ela tem como base a atenção. Por quê? É a atenção básica à saúde que é o elo dessa criança com o sistema de saúde. Quando nós falamos do primeiro eixo da atenção humanizada ao recém-nascido, nós estamos querendo dizer de todas aquelas atividades que devem estar relacionadas de todo tipo de assistência que o recém-nascido deve receber. A começar ao nascimento, quando o recém-nascido é um recém-nascido de termo, né? Está respirando ou chorando, e tem um tônus bom, nessa criança eu vou fazer o clampeamento tardio do cordão, ou seja, eu vou esperar de 1 a 3 minutos para fazer o clampeamento, ou então eu vou esperar até que cesse o batimento do cordão umbilical para que eu faça o clampeamento. Em seguida, além do clampeamento, eu tenho o contato pele a pele, que é o primeiro contato da mãe com o filho, numa forma de você estar restabelecendo aquele primeiro vínculo que você desfez, que é a secção do cordão umbilical. E esse contato pele a pele, ele serve também para controle de temperatura e para, de uma certa forma, contaminar o bebê com a flora bacteriana da mãe e que dessa forma ele vai estar protegido, porque no leite da mãe já vai ter todos os anticorpos que ele necessita. E ao colocar essa criança em contato pele a pele, nós estamos dando o primeiro passo para o início precoce da amamentação. Porque mesmo sem a criança saber o porquê que ela está ali, nem o que ela deve fazer, na maioria das vezes, em 80% a 90% dos casos, os recém-nascidos, eles conseguem sugar o seio da mãe nessa primeira hora. Então, esses cuidados do recém-nascido na primeira hora de vida são extremamente importantes e todo recém-nascido ígido deve receber esse tipo de assistência. Também o banho, que em alguns locais, logo após o nascimento, a criança já recebe. Nas boas práticas do nascimento, nós preconizamos que esse banho seja retardado para 6 horas após o parto, exceto em 2 situações, naquela em que a criança é filho de mãe HIV positivo ou HBsAg positivo. Além disso, faz parte da atenção humanizada ao recém-nascido o direito que ele tem como cidadão, ou seja, ele deve sair da maternidade já com seu registro civil. Todo bebê deve receber alta após 24 horas se ele nasceu de parto normal. E se nasceu de parto operatório, somente após 48 horas. Deve receber também o cartão da criança e as primeiras doses da vacina BCG e da hepatite B. Os testes de triagem neonatal, o teste da orelhinha, o teste do olhinho e o teste do coraçãozinho, eles devem ser realizados ainda na maternidade. O teste do pezinho, que deve ser realizado na atenção básica.
Todo bebê, quando ele deixa a maternidade, ele já deve sair com a sua consulta agendada para atenção básica. E essa consulta deve acontecer no 3º dia de vida. Aí você me pergunta, por que no 3º dia de vida? Porque no 3º dia de vida eu preciso observar 3 aspectos nesse bebê. Primeiro, é como está o aleitamento materno. Segundo, como que está a pele desse bebê, se ele está apresentando ou não icterícia. E terceiro, para a realização do teste do pezinho. Porque o teste do pezinho, ele é preconizado ser feito no 3º dia, que essa criança já tenha se alimentado com leite da mãe, já tenha feito a colonização bacteriana e daí você poder fazer com segurança o teste do pezinho. E, ultimamente, está sendo preconizado o teste da linguinha, que é feito pela fonoaudióloga, que pode ser feito na maternidade, se a maternidade dispuser desse serviço, ou então de forma ambulatorial. Mas entrando no campo da microcefalia, né? Então, nem todo bebê vai nascer rígido, vai nascer bem. Aquele bebê que nascer com microcefalia, ele vai precisar de uns cuidados especiais. Mas o que é microcefalia? O que é que a gente chama de microcefalia? O que é que caracteriza a microcefalia? Então, a microcefalia, ela é caracterizada pelo tamanho muito pequeno da cabeça da criança, de acordo com a sua idade e com o sexo. Em alguns livros, vocês podem encontrar como nanocefalia, né? E essa microcefalia, ela vai ocorrer principalmente devido a uma falha do desenvolvimento do cérebro que não cresce de maneira adequada a taxas normais, tá? E esse crescimento, ele é determinado principalmente pela expansão cerebral que vai acontecer durante a gravidez e durante os primeiros anos da vida da criança. A microcefalia, ela pode ser congênita, ou seja, o bebê já pode nascer com a microcefalia, como essa microcefalia, ela pode ser adquirida ou desenvolver nos primeiros anos de vida. A incidência da microcefalia, ela varia de 1 para 6.250 a 8.500 casos, ou seja, de nascimento. Ela tem uma ligeira predominância sobre o sexo masculino e, em 10% dos casos, ela está relacionada com consanguinidade. A microcefalia, ela pode decorrer de uma produção baixa de neurônios durante a embriogênese, que pode ou não estar associada a alterações estruturais. Aqui nós temos 3 formas que podem levar, de causas que podem levar à microcefalia. Começando desde os produtos químicos, como os agrotóxicos de uma maneira geral, as drogas ilícitas, os tóxicos, até falta de vitaminas e nutrientes, por exemplo, a falta de ácido fólico também pode levar, e no nosso caso especificamente nós vamos tratar das infecções, né? Os traumatismos crânioencefálico grave e asfixia. Além disso, nós temos as síndromes neurometabólicas, dos quais o diabetes materno é um dos principais, a fenilcetonúria, o álcool e as drogas aqui aparecem novamente. De alterações genéticas, nós vamos ter as síndromes, principalmente a síndrome de Down, a síndrome de Cri-du-Chat, a síndrome de Séquel. Essas 3 podem cursar também com microcefalia, tá? Além das outras síndromes de Cornélia de Lange, por exemplo, a trissomia do 13, do 18, do 21 e do 22. Este quadro, ele tenta, de uma forma didática, separar as causas de microcefalia em 2 grandes blocos, a microcefalia congênita e a microcefalia que ocorre após o nascimento. A microcefalia congênita, ela pode ser de causa genética, né? Quer dizer, já estruturalmente, já acontece na criança, como ela pode ser adquirida. Ela pode ser adquirida intraútero ainda, através de traumas, né? De acidentes, principalmente por hemorragias importantes que podem acontecer com o bebê, na barriga da mãe, e as infecções. Das infecções, nós temos a sífilis, a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, o herpes simples, HIV
E nesses outros vírus aqui, nós temos o principal, que é o motivo dessa aula, que é o Zika vírus. Além disso, nós temos os teratógenos, ou seja, aquelas substâncias que a mãe, durante a gravidez, não pode ingerir e, se uma vez ingerida ou entrada em contato, pode causar dano ao feto, como é o caso do álcool, da radiação e no caso da mãe que tem um diabetes mal controlado, tá? Pós-nascimento ou pós-parto, ela também pode ser de causa genética, ou seja, a criança nasce, mas só depois do nascimento que ela vai começar a manifestar essas alterações. De causa adquirida, que pode ser novamente os traumas e as infecções. Mas aqui já não são essas infecções congênitas que nós falamos anteriormente. Aqui são infecções que a criança adquire pós-nascimento, como as meningites, de uma maneira geral, as encefalites e, no caso da encefalite congênita pelo HIV. Além disso, pode acontecer através das toxinas, intoxicação por cobre e na mãe que tem falência renal crônica, então o bebê pode também ter problemas com relação a isso. Tá. A microcefalia. Eu estou falando agora da microcefalia relacionada com o vírus Zika, tá? Ela tem uma etiologia complexa, ela é multifatorial e ela é oriunda de processos infecciosos na gravidez. Por que é importante citar isso? Porque já houve muitas historinhas por aí de que criança de 7 anos podia fazer microcefalia se tivesse infecção pelo vírus Zika. Isso não acontece. Tá? Essa microcefalia, a criança vai adquirir por transmissão vertical, ou seja, durante o período que ela estiver na barriga da mãe, vai passar da mãe para ela. Existem hoje já evidências disponíveis suficientes para mostrar essa associação do vírus Zika com a ocorrência da microcefalia. Todavia, nós não podemos afirmar, e felizmente isso é uma coisa importante, nem toda mãe que teve a infecção pelos vírus Zika, inevitavelmente ela vai ter criança com microcefalia ao nascimento. Tá? Por quê? Porque outros fatores também eles estão envolvidos na formação da microcefalia, tais como a quantidade da carga viral, fatores do hospedeiro. Nós não sabemos, por exemplo, os fatores de defesa da mãe, até que ponto elas vão interferir e vão evitar que seu filho deixe de ser atingido e deixe de ter a microcefalia. O momento da infecção, nós já temos pelo menos algumas evidências de que a infecção, quando ocorre no primeiro trimestre da gravidez, ela é mais grave do que quando ocorre no final da gravidez. Além de outros fatores e condições que nós ainda desconhecemos. E por isso é importante manter sempre a vigilância e continuar os estudos para que nós possamos definir a história natural realmente dessa doença, que hoje nós já sabemos que não é só microcefalia que o vírus Zika promove na criança. Então, na verdade, existe uma série de outras alterações, por isso hoje o termo mais apropriado é você dizer que é uma síndrome congênita do vírus Zika. Tá? Eu coloquei aqui essas lâminas para mostrar o sistema nervoso da criança. Isso aqui é um sistema nervoso no começo. Vírus ataca esse sistema nervoso nesse período, os danos dele são muito maiores do que se isso for acontecer no final da gestação, quando esse sistema nervoso já está formado. Tá? Como que acontece a microcefalia? Como que é a expressão dela na criança? Ao nascimento, a cabeça da criança pode até parecer de tamanho normal, mas também pode ser reduzida. À medida que ela vai crescendo, cessa o crescimento da cabeça e o da face continua. Aí começa a aparecer a desproporção. A cabeça torna-se evidentemente pequena, com um rosto grande. E também a testa da criança vai entrar em retrocesso, o couro cabeludo fica ligeiramente amolecido e enrugado por causa dessa desproporção. E à medida que essa criança vai desenvolvendo a microcefalia, ela também vai apresentando
alterações no desenvolvimento, né? E do desenvolvimento, quais são as áreas mais acometidas? São principalmente as funções motoras e da fala. Esses dois setores são os setores mais atingidos. O retardo mental e a hiperreatividade também são comuns. Eles vão estar presentes em 80% a 90% dos casos. E podem ocorrer ainda convulsões, fraqueza nos membros, quadriplegia e até paralisia. Só para a gente entender um pouquinho do porquê que isso acontece, esta lâmina aqui traz as semanas, né, do desenvolvimento da gestação e o desenvolvimento dos órgãos do nosso corpo. Reparem vocês que nas 2 semanas de vida, que a gente chama de organogênese, se o vírus Zika ele acomete essa mãe nessas 2 primeiras semanas, esse embrião ele torna-se inviável e a mãe acaba, na maioria das vezes, abortando esse embrião nessas 2 primeiras semanas. Se isso acontece a partir da 3ª semana em diante, reparem vocês, todos esses traços pretos aqui correspondem exatamente à época do desenvolvimento do sistema nervoso central, do coração, do ouvido, dos olhos, dos membros superiores, dos membros inferiores. Então, todos esses sistemas ou órgãos, eles podem ser e são afetados pelos vírus Zika. Então, vocês podem ter crianças que são vítimas desse vírus, apresentando alterações desde o sistema nervoso central até alterações de membros inferiores. Hoje, nós já temos crianças que têm alterações não só do sistema nervoso central, mas também cardiopatia, surdez, cegueira. Nos membros superiores, eles ficam com as articulações rígidas, chamada artrogripose, e nos membros inferiores, com luxação congênita da articulação coxo-femoral, tá? Então, pelo menos todos esses primeiros aqui, nós já temos eles expressos em crianças nossas que foram vítimas do vírus Zika. Já começaram a aparecer algumas com alteração de lábios, dentes nós ainda não temos, de palato e de genitália externa. Mas em membros inferiores, até sistema nervoso central, nós já temos essa expressão. Por isso que hoje o mais correto é você dizer síndrome congênita do vírus Zika do que microcefalia. Um fluxograma da assistência preconizado pela SAS, do Ministério da Saúde. Eu vou começar com ele, mas de uma maneira, para facilitar o entendimento de vocês, eu desdobrei esse fluxograma em outros para poder facilitar. Só que, independente deste ou do outro, a assistência da criança com a síndrome congênita do vírus Zika, ela deve começar ainda na gestação. Então, deve começar a partir da assistência à gestante, a partir do pré-natal cada vez mais precoce e levando sempre em consideração os antecedentes maternos, né? Esses antecedentes maternos, eles vão ser muito importantes para nos orientar de que forma nós vamos conduzir aquela gestação. Tá. Da gestação ao nascimento, uma vez que ocorreu o parto, nós temos que garantir as boas práticas do parto e do nascimento, né? As boas práticas do acolhimento, do acompanhamento da gestante, né? E também da criança, das boas práticas de tudo aquilo que eu já falei anteriormente, né? Da criança ter direito no local onde ela nascer, de ter um profissional, independente da especialidade dele, mas um profissional que esteja habilitado a iniciar a reanimação neonatal, se for necessário, e a garantir à criança as boas práticas do clampeamento tardio do cordão, do contato pele a pele, né, de tudo aquilo que eu já falei anteriormente, tá? Então, na primeira hora de vida, o bebê nasceu, na primeira hora de vida, nós temos que garantir as boas práticas do parto e nascimento. Após a primeira hora, é que o exame físico do recém-nascido deve ser realizado. A primeira hora é destinado para mãe e recém-nascido.
A partir da segunda hora que o profissional de saúde deve entrar em ação para realizar o exame físico da criança. Realizado o exame físico, você vai fazer a aferição do perímetro cefálico. Se o perímetro cefálico dessa criança, se for uma menina e for menor ou igual a 31,5 centímetros, e menino, se for menor ou igual a 31,9, você vai ficar com o sinal de alerta elevado, porque pode ser uma microcefalia. Ou, se for um recém-nascido prematuro, esse perímetro cefálico, se for menor do que menos 2 desvios padrões, de acordo com a curva da Intergrowth. Nesses casos, nós devemos reservar o sangue, colher o sangue do cordão da criança, 10 ml de sangue do cordão, né? Devemos também separar três pedaços, né? 3 pedaços da placenta, de 1 centímetro por 1 centímetro de composição, né? Então, você procura fazer três cortes de 1 centímetro, cada um de 1 por 1 centímetro, e você deixa separado, e coletar o sangue e a urina da mãe. Tá? Então, esse material, eu vou precisar dele, porque se eu confirmar que esse perímetro cefálico realmente está alterado, eu vou encaminhar esse sangue do cordão, o sangue que eu colhi da mãe, o material da placenta para exame. Tá? E após 24 horas do nascimento, ou se a criança receber alta antes das 24 horas, eu tenho que repetir essa medida do perímetro cefálico. E se nessa segunda aferição, eu confirmar que o perímetro cefálico realmente se enquadra como uma microcefalia, eu vou colher também o líquor do recém-nascido. Tá? Então, eu só vou colher o líquor do recém-nascido se eu confirmar nessa segunda medida que o perímetro cefálico dela se caracteriza como microcefalia. Se não caracterizar, eu não preciso colher o líquor dessa criança. Tá? Tá. Independente se esse perímetro cefálico deu alterado ou não, todo recém-nascido precisa ter seu exame físico completo, né, realizado, um exame físico dele completo, inclusive com exame neurológico, e realizar todos os exames, todos os testes de triagem neonatal, o de triagem auditiva neonatal, ou da triagem do reflexo vermelho do olho, do coraçãozinho, né, e encaminhar para a atenção básica para fazer o teste biológico, que é o teste do pezinho. Em todos aqueles casos que eu tenha a suspeita, né, que eu medi o perímetro cefálico e que deu alterado, então ele tem uma microcefalia, então ele é suspeito de ter uma microcefalia pelo vírus Zika, eu vou manter a orientação dos cuidados ao recém-nascido, incentivar o aleitamento materno e devo providenciar esses exames aqui. Os exames de imagem, preferencialmente a ultrassom transfontanela. Se não for possível, vai ser a tomografia computadorizada sem contraste. A avaliação auditiva, se a criança tem microcefalia, eu vou precisar, além da triagem auditiva neonatal, eu vou precisar realizar o PEAT, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que é conhecido também como BERA. Por quê? Porque o teste de triagem auditiva neonatal, ele avalia só até a região cóclea. Se a alteração, no caso da criança com microcefalia, ela é retrococlear, eu não vou poder detectar com o teste da orelhinha. Então, eu vou precisar fazer o BERA. Também eu vou precisar realizar o fundo de olho ou a fundoscopia, porque o teste do reflexo vermelho, ele só mostra para mim a integridade, a transparência da membrana em relação aos vasos, os vasos até a retina. Por isso que ele reflete aquela cor vermelha, que é justamente o correspondente aos vasos, e eu vou ver se aquela membrana está íntegra ou não. Já a criança que tem a microcefalia pelo vírus Zika, ela vai apresentar alterações de retina e principalmente alterações de mácula.
E essas alterações, o teste do reflexo vermelho do olho, ele não consegue detectar. Porque ele só vai servir para mim para ver a transparência que vai estar alterada no caso do glaucoma, da criança com catarata congênita ou da criança com retinoblastoma. Tá? E também, essas crianças, como eu já disse antes, vai precisar colher o líquor dela, né? Se confirmar a microcefalia. Tá. Uma vez realizado esses exames, se eu puder realizar na maternidade, se essa maternidade tem condições, eu devo realizar lá ainda. Se não, essa criança deve receber a alta, deve ser encaminhada e ela deve ser enviada para os locais que eu vou mostrar na lâmina seguinte, que são os ambulatórios de referência, para lá ser solicitada. Diante do resultado desses exames, eu posso ter duas situações. Ou o caso pode ser descartado, ou o caso pode ser confirmado. Se o caso é descartado, eu não encontrei nenhuma alteração, está tudo muito bem, obrigado, na criança, ela vai ser encaminhada, né, para fazer o seu segmento na atenção básica. O atendimento de crescimento e desenvolvimento dela vai ser feito na atenção básica. Se ela tem um caso confirmado, ela deve ser encaminhada o mais precoce possível para a realização da estimulação precoce e também providenciado o laudo circunstanciado com base no resultado dos exames. De posse desses exames e desse encaminhamento, essa criança deve ser encaminhada juntamente com a sua família para assistência social e também é encaminhada para a atenção básica, porque ela deve ser seguida na atenção básica e na atenção especializada. E deve se manter um constante interrelacionamento entre a atenção especializada e a atenção básica. O que é importante frisar aqui, que mesmo essas crianças que têm como caso descartado, a gente não descuida dela. Ela deve ser acompanhada e se em algum momento ela apresentar qualquer alteração no crescimento e desenvolvimento, ela deve ser encaminhada para o especialista e também para o SER ou o DR para estimulação precoce. Tá? Se o meu recém-nascido, né? Ele foi realizado o exame físico dele, neurológico, os testes de triagem neonatal, e ele não tem nenhuma suspeita de microcefalia, eu posso ter também duas situações. Eu posso ter aquele bebê que a mãe teve um pré-natal sem nenhum problema, sem nenhuma alteração, sorologia todas negativas, tudo muito bem, obrigado. Essa criança vai fazer seu atendimento na atenção básica de crescimento e desenvolvimento, tá? Mas, se essa criança, mesmo sem ter nenhuma alteração, né, de microcefalia, mas a mãe tem uma história de exantema, ou a mãe tem uma suspeita de zika mal definida, ela também vai ser acompanhada mensalmente na atenção básica e em qualquer momento que ela apresente qualquer alteração do crescimento e do desenvolvimento, ela vai ser encaminhada para o especialista, para o SER ou para a UDR, para a estimulação precoce, e essa setinha aqui, indicando que ela vai precisar realizar os exames como se ela tivesse nascido com microcefalia. Isso aqui é muito importante, porque para a gente não descuidar, e principalmente agora que nós temos constatado casos de crianças que estão nascendo sem microcefalia e que com o evoluir que ela começa a apresentar alteração do desenvolvimento. Tá? Continuando no fluxo de atendimento ao recém-nascido com microcefalia e ou alteração do sistema nervoso central, é importante a gente saber receber bem essa mãe, né? Fazer um acolhimento de maneira adequada, e para isso nós precisamos saber escutar, construir vínculos, analisar os dados que essa mãe traz e ter o poder de decisão. Poder de decisão para você resolver, saber informar e saber encaminhar. Então, desta forma, todo recém-nascido, vindo da maternidade,
ou de outro local, que às vezes a criança não nasceu na maternidade, nasceu em casa, nasceu na aldeia, ou vem encaminhada mesmo da atenção básica, porque lá que foi detectado que ela tem uma microcefalia, ela deve ser encaminhada para o ambulatório de microcefalia, tá? Agora, se ela vem da maternidade ou de outro local, inicialmente, ela vai para os dois caminhos. Ela vai, primeiramente, para a atenção básica, e aqui é importante a gente fazer isso acontecer, ou seja, a consulta no terceiro dia pós-alta desta criança da maternidade, tá? Isso aqui é extremamente importante, como eu frisei anteriormente, porque no terceiro dia eu preciso verificar essas três coisas: o aleitamento materno, a icterícia e a realização do teste do pezinho. Esta seta, ela indica o caminho, né? O caminho em duas direções: da atenção básica para o ambulatório de microcefalia e do ambulatório de microcefalia para a atenção básica. Tá? O ambulatório de microcefalia, ele vai se prestar para quê? Para avaliação e realização dos exames de imagem, da fundoscopia, do BERA e da sorologia. Também, ele vai se prestar para o atendimento, para o encaminhamento para o atendimento com especialidade, se necessário, para o encaminhamento para estimulação precoce, para a emissão do laudo e também para o serviço social. A atenção básica, a partir do terceiro dia, ela deve fazer o agendamento para o acompanhamento mensal de puericultura e a estimulação precoce nas UBS, nos NASFs, nas UDRs, naquelas crianças que assim necessitarem. Hoje, o estado de Mato Grosso, ele apresenta três locais com ambulatório de microcefalia, para microcefalia. Em Cuiabá, nós temos esse ambulatório funcionando no Hospital Universitário Júlio Miller e no ambulatório de referência ao atendimento à mulher, que funciona na Policlínica do Planalto. Em Cáceres, funciona no ambulatório da criança e em Rondonópolis, no SEADAS. Em Cuiabá, né, quais são os locais onde os exames são realizados? Em Cuiabá, o Hospital Júlio Miller realiza todos os exames, tanto de ultrassom, transfontanela, tomografia, fundoscopia, BERA, eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma e sorologia, se necessário. O ARAM, ele está destinado para fazer ultrassom transfontanela e as sorologias. E lá também, junto do ARAM, né, na Policlínica do Planalto, funciona o SER, que é para estimulação precoce. Em Cáceres, nós temos o Hospital Regional de Cáceres, Antônio Fontes, para a realização de ultrassom transfontanela e tomografia computadorizada e as sorologias. O SER de Cáceres, para estimulação precoce, e a fundoscopia e o BERA, lá em Cáceres, é realizado via compra de serviço através do consórcio. Rondonópolis, os exames na Santa Casa, os exames de imagem, as sorologias, a encefalograma no SEADAS e a estimulação precoce no Nilmo Júnior. Pela portaria 405 de 2016, as referências que foram estabelecidas para a conclusão dos casos, dos 126 casos até a semana 12, né, nós tivemos para Cuiabá ficou responsável por realizar os exames de Aripuanã, Barra do Garças, Cuiabá mesmo, Juara, Nova Mutum, Peixoto, Querência, Sinop, Sorriso e Itapurá. Cáceres por Cáceres, Mirassol e Sapezal. E Rondonópolis por Alto Araguaia, Alto Garças, Jaciara, Pedra Preta, Poxorel, São José do Povo e Tesouro. Como está a situação no estado de Mato Grosso atualmente, né? Então, nós temos duas fontes que nós utilizamos para avaliar a situação no estado. Uma é a planilha RESP e a outra é a planilha da portaria 405/2016. A planilha RESP, nós temos em investigação 92 casos,
Confirmados, nós temos 39 e descartados 131, totalizando 262 casos. Isso foi até a semana 30, ou seja, esses dados são até o dia 30 de julho de 2016. A da planilha da portaria 405, reparem vocês que está ligeiramente diferente da RESP. Essa diferença aqui de investigação, ela é totalmente aceita, porque é uma variação pequena, é uma variação menos que 10%. Né? Confirmados também. Agora, descartados, essa situação é um tanto quanto discrepante. Né? E isso a gente precisa trabalhar muito. Por quê? Porque a SES precisa fechar a planilha da portaria 405, mas ela só pode fazê-lo se ela tem os dados enviados pelos municípios através dos escritórios regionais de saúde. E isso, com muita tristeza, a gente não está conseguindo. Daí essa diferença. Então, muitos casos que já estão descartados, mas se eles não são feitos pelos municípios, por quem notificou, eles continuam aparecendo e a gente não tem como fechar. E é por esse dado da planilha da portaria 405 é que o Ministério vai traçar toda a política dela de monitoramento dos casos de microcefalia. E é por isso que nós precisamos trabalhar cada vez mais conjuntamente para que essas discrepâncias desapareçam. Tá? E isso você vê mais ainda aqui na questão dos óbitos. Né? Pela planilha RESP, eu tenho 18 notificados. Né? E pela planilha da portaria 405, eu tenho 12, sendo que desses 12, 2 são abortos. Então, isso tudo aqui são dados extremamente importantes que nós precisamos para poder trabalhar. Este é o panorama, né? É o panorama do comportamento, da notificação da microcefalia e alteração do sistema nervoso central no estado de Mato Grosso, até o dia 30 de julho de 2016, quer dizer, ou seja, até 2 dias atrás. Então, nós tínhamos 262 casos notificados, né? E confirmados, nós tínhamos aqueles 38, como mostrei lá, e descartados, tinha esses. Nós temos aqui dados de 45 municípios, tá? Dos 141. Então, é importante frisar que essa articulação entre município e Estado, ele é extremamente importante, não só do ponto de vista de notificação de microcefalia, mas também para a estruturação da rede de atenção. E essa estruturação, ela vai constituir uma condição essencial para a gente melhorar o acesso, a continuidade e a resolubilidade dos serviços de saúde. Também, da mesma forma, um serviço de informação de qualidade, ele é fundamental no acompanhamento desses indicadores propostos e para o monitoramento dessas crianças com microcefalia e alteração do sistema nervoso central. Porque, como vocês sabem, a microcefalia não é só para hoje, a microcefalia é para sempre. E a criança, cada vez mais, a criança com microcefalia vai ter necessidades maiores e a gente precisa estar monitorando para saber e facilitar o acesso dela. Daí, o Ministério ter criado o CIRAM, que é o Sistema de Informação de Registro de Crianças com Microcefalia, com esse objetivo de monitorar e acompanhar todas essas crianças, com microcefalia. E nós estamos até com uma proposta já de treinamento, nós só precisamos agendar, né, a data para que os técnicos nossos possam ser treinados e poder atuar e utilizar o CIRAM. No atendimento ao recém-nascido, é importante, no recém-nascido com microcefalia e alteração do sistema nervoso central, é importante realizar a anamnese obstétrica materna e o exame físico completo, incluindo o exame urológico, realizar a medição cuidadosa do perímetro cefálico, né? Se na alta, se for com 24 horas, é com 24 horas, e se for de parto operatório, nas 48 horas, né? O exame de imagem para confirmação da microcefalia e o exame
principal, ou de primeira linha que eu colocaria, é a ultrassom transfontanela. A tomografia seria destinada para aquelas crianças que nasceriam com a fontanela fechada, ou que só o ultrassom não conseguisse esclarecer o caso. Aí você precisaria fazer a tomografia. Por quê? Porque uma tomografia faz com que essa criança receba uma alta carga de radiação, que corresponderia a 70 a 100 radiografias, e, além disso, ela vai precisar de sedação para fazer o exame. Quer dizer, é um complicador a mais. E nós vamos utilizar o que a OMS recomenda, né? A medida do perímetro cefálico entre 24 horas após o nascimento até 6 dias e 23 horas, ou seja, a medida do perímetro cefálico dentro da primeira semana de vida. Devemos ter o cuidado de utilizar um instrumento adequado, ou seja, utilizar uma fita métrica inelástica, não aquela fita métrica que já foi usada centenas, milhares de vezes para fazer a aferição de outras coisas que já está toda distorcida, toda troncha, mas aquela que ainda está inelástica, que possa ser utilizada com segurança. Os parâmetros, né, que eu já disse anteriormente, que nós estamos utilizando, são os preconizados pela Organização Mundial de Saúde, né? Essas são as tabelas da OMS, né, que estabelece o limite para menino, o limite para menina, e esta é a tabela da Intergrow, que é para o recém-nascido pré-termo do sexo masculino. O limite é o menos 2 desvios padrões. Esse limite aqui eu falo que a criança tem uma microcefalia. Se for menor que menos 3 desvios padrões, eu digo que é uma microcefalia grave e deve ser anotado lá na ficha da criança. Tá? Aqui embaixo tem um endereço que, se vocês quiserem, vocês podem acessar e ter acesso a essas tabelas, né? E pode até colocar no celular. Esse é o da menina. Tá. Então, para o diagnóstico da microcefalia ou alteração do sistema nervoso central, nós precisamos da medida do perímetro craniano, da ultrassonografia transfontanela ou, né, se não for possível essa, da tomografia computadorizada sem contraste, da fundoscopia e do Bera. Independente do exame de imagem, seja ele ultrassom durante a gestação, intraútero, ou ultrassom transfontanela, ou a tomografia computadorizada, ou a ressonância, repare que as alterações são praticamente as mesmas, né? As alterações principais são as calcificações cerebrais difusas que nós vamos encontrar, as alterações ventriculares, nos ventrículos bem dilatados, e alterações de fossa posterior. Então, essas 3 alterações, elas praticamente vão estar presentes em todas as crianças que tenham alteração do sistema nervoso central causadas pelo vírus Zika, independente se eu fizer no ultrassom transfontanela ou se eu fizer a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Daí você dá sempre preferência para o ultrassom, que é um exame menos invasivo, mais fácil de ser realizado e não requer sedação. Essas são as lâminas que aqui mostram, né? Esses pontos brancos aqui são calcificações que são bem difusas, né, no cérebro da criança com microcefalia e ou alteração pelo vírus Zika. Também dá para a gente ver muito bem o tamanho desse ventrículo, né? Uma dilatação ventricular gigantesca, né, que a criança vai apresentar quando acometida pelo vírus Zika. E também já foi constatado que, se você fizer um ultrassom abdominal, você pode encontrar padrões de hidropsia fetal. Ou seja, você vai encontrar líquidos extravascular em cavidades corporais da criança, como, por exemplo, o peritônio. Mas isso aqui não é necessário você fazer o diagnóstico, tá? As alterações oculares, né? Como eu disse, esse tipo de alteração aqui, que você vê a alteração da transparência, você pode detectar através do teste do reflexo vermelho do olho. Mas uma alteração tipo essa, que é a alteração de mácula, o teste do olhinho ou o teste do reflexo vermelho do olho, ele não vai conseguir detectar. Por isso que eu preciso fazer a fundoscopia.
Também eu posso realizar outros exames se essa criança estiver internada, dependendo da alteração que ela estiver apresentando. Por exemplo, hoje nós já sabemos que existem algumas crianças que estão nascendo com alterações renais. Então, seria interessante, se a criança está internada, você fazer a dosagem de ureia e creatinina, para ver a função renal dessa criança, tá? Também as crianças com cardiopatias, né? Então, se você faz o teste do coraçãozinho e vê alterado, seria interessante a realização do ecocardiograma. E o diagnóstico específico, que é mais difícil de ser realizado, ele é realizado através da detecção do RNA viral. E isso daqui, ele é mais difícil de acontecer, porque você tem que realizá-lo no período de maior viremia da doença, que seria no período de 4 a 7 dias após o início dos sintomas, no caso da mulher grávida. E que é difícil, porque muitas vezes a doença é pouco sintomática e a gestante nem percebe que ela está com a doença, né? E recomenda-se que esse material ele seja realizado até o 5º dia do aparecimento dos sintomas. Na criança, é muito importante que, no seu atendimento no exame físico, nós possamos já observar algumas alterações que o recém-nascido possa apresentar. E essas alterações nós podemos detectar através do exame neurológico. Você vai dizer para mim, doutora, mas eu não sou pediatra, eu não sei fazer isso, mas você veio de uma escola onde você aprendeu isso. É começar a exercitar todos os dias que você acaba, cada vez mais que você começa a fazer, você acaba adquirindo uma prática e a coisa se torna mais fácil. Por exemplo, este é o reflexo que a gente chama de reflexo do RCT, o reflexo tônico cervical. Quando você deita a criança, coloca ela em decúbito dorsal sobre a marca, sobre o local do exame, normalmente você vai colocá-la em decúbito dorsal e você, com a mão no tórax e a outra na cabecinha, você vai girar a cabecinha dela para um lado. Para o lado que a cabecinha dela for girar, ela vai estender o bracinho e estender a perninha. Essa é uma criança que tem um reflexo normal. Se ela tiver uma hipotonia importante, ela não vai conseguir fazer isso. Tá? Já é um sinal de alerta para você. Outra é a marcha reflexa. Você pega o bebê você pega ele pela axila, eleva e encosta o pezinho dele sobre uma superfície. Quando a superfície dele toca a mesa do exame, ele vai, sem nada, ele vai desencadear o mecanismo da marcha. Isso é marcha reflexa. Se ele for hipotônico, a criança ela vai desenvolver, né, automaticamente o mecanismo da marcha. Se ela tem uma hipotonia de membros inferiores, ela não vai conseguir fazer isso. Tá? Da mesma forma, o reflexo que a gente chama o reflexo de Moro, que é o reflexo do abraço. Então, quando você coloca a criança sobre a balança que vai pesar, ou você tira a roupinha dela, ou você puxa o lençol onde ela está deitada, ou você coloca ela sentada, ela vai fazer esse movimento. Ela vai abrir o braço e voltar com esse movimento aqui. Isso é o reflexo de Moro. Se ela tem uma hipotonia nos membros superiores, ela não vai conseguir realizar esse reflexo. Ou se ela, por exemplo, tem uma sífilis congênita que acometeu o bracinho, ela só vai fazer o reflexo do abraço de um lado, do lado acometido ela não vai conseguir fazer. Também é um sinal de alerta. O reflexo que a gente chama de fuga-asfixia é quando você pega a criança e deita ela e coloca ela em decúbito ventral com a cabecinha voltada para a mesa de exame, tá? E você deixa. Ela imediatamente ela vai procurar virar a cabecinha para um lado ou para o outro. Esse é o reflexo de fuga-asfixia. Se você pega uma criança que tem um hipotireoidismo congênito, por exemplo, que tem uma hipotonia acentuada, ela não vai conseguir fazer esse movimento. Ela vai permanecer com a cabecinha virada na posição que você deixou. Tudo isso são
São exames simples que você pode realizar na unidade e já vai te dar um sinal de alerta do que essa criança, do que está acontecendo com essa criança, tá? E se ela apresentar quaisquer uma dessas alterações, você já pode estar levantando o sinal de alerta e solicitando uma avaliação mais especializada para aquele bebê. E nós temos ainda o nosso melhor instrumento e que dificilmente nós utilizamos, que é a caderneta da criança. A caderneta da criança, se você souber utilizar, ela é um instrumento que tudo isso que eu estou falando está lá na caderneta da criança. Tá? E ela pode fornecer não só os marcos do desenvolvimento, como também ela vai fornecer todo tipo de orientação que você pode ler junto com a mãe, tá? Ou você pode estar mostrando para a mãe onde ela pode encontrar aquele tipo de orientação para seu filho. Esses marcos do desenvolvimento da criança de 0 a 1 mês, todos eles estão lá na caderneta. Eu destaquei aqui de 0 a 1 mês e de 1 mês a 2 para chamar bem a atenção. Qual que é a postura normal da criança? Ela de barriguinha para cima, as pernas e os braços vão estar fletidos, a cabeça vai estar virada para um lado. Se você aproxima dela, ela vai tentar te encarar, tá? Ela vai observar o rosto, mas se você chegar bem perto dela. Ela vai reagir ao som. Se você bater uma porta, bater palma, ela vai reagir ou fechando o olho, ou chorando, ou abrindo os braços. E se você coloca a criança de bruço, que eu mostrei antes a ela em decúbito ventral, ela vai tentar elevar a cabeça, tirar a cabeça daquela posição. Aqui ao lado está a forma de como você pode fazer essa pesquisa. Tá? Olha aqui. Essa é a posição da criança da barriguinha para cima, é a posição normal que todo recém-nascido deve adotar. Quando você aproxima o rosto da criança, ela procura te encarar. Quando você bate uma porta, você faz algum barulho, ou você aciona um chocalho, ela vai reagir, se ela estiver dormindo, ela vai reagir com algum movimento, ou chorando, ou fazendo uma caretinha. E quando você a coloca em decúbito ventral, ela faz elevação da cabeça. Tá? A criança de 1 a 2 meses, né? Os marcos do desenvolvimento é o sorriso social. Isso aqui é extremamente importante. Você fala com ela, você sorri para ela e ela vai responder para você com um sorriso social. Eu friso muito bem isso, por quê? Porque se eu tenho uma criança que aos 3 meses de idade, eu converso com ela, eu brinco com ela, eu sorrio para ela, e ela não tem nenhum tipo de manifestação, ela não responde para mim com um sorriso social, eu posso estar diante de uma criança com espectro autista. Porque a primeira manifestação do autismo pode ser a não apresentação do sorriso social. Tá? Um outro aspecto da criança nessa faixa etária é ela saber abrir as mãos, né? Ela não fica o tempo todo com a mão fechada, ela abre e fecha a mão. Nesse período também, se ela não é surda e nem muda, ela já vai começar a emitir sons, né? Primeiramente, uns barulhinhos como se fosse um arrulho, né? Angu, e depois ela vai emitindo outros tipos de sons. Tá? Ela também já é capaz de movimentar bem os braços e as pernas. Tá? Isso se o tônus dela também for bom. Se for uma criança hipotônica, ela vai ter dificuldade de fazer isso. Então, aqui é só para ilustrar, né? Novamente, você olha para o bebê bem de perto, conversa com ele de perto, para ele tentar responder para você. Aqui é a forma como ele se movimenta, né? Olha lá, abre e fecha as mãos, e aqui o sorriso social. Um outro aspecto importante é, quando você recebe essa criança na atenção básica e você faz a aferição do perímetro cefálico dela, você verifica se ele está menor do que -2 score Z na tabela de perímetro cefálico para recém-nascido a termo,
ou se ele estiver maior do que mais 12 score Z. Se isso acontecer, eu estou diante de uma criança com alteração do perímetro cefálico. Eu tenho que observar, além disso, vou buscar nessa criança algumas alterações fenotípicas. Pode ser essa fenda palpebral, né, oblíqua, a distância entre os olhos, né, a implantação baixa da orelha, né? Você traça um ângulo aqui, uma linha entre o ângulo do olho, né? E você faz esse traçado, você vê que a orelha está um pouco abaixo dessa linha que você traçou. Então, a implantação baixa de orelha, né? A mão da criança, em vez de ter a linha M como a nossa mão, né? Como a nossa mão, ela passa a ter só uma linha única, que a gente chama de linha semiesca. Também é uma alteração fenotípica importante. Além da presença de fenda labial, fenda palatina, pescoço curto e ou largo, né? E o quinto dedo da mão curto e recurvado. É importante nós não nos esquecermos de sempre perguntar para os pais ou os cuidadores da criança o que elas acham do desenvolvimento dela e aprender a valorizar essa informação. Às vezes, há pais extremamente preocupados que vão estar sempre comparando o filho dele com o filho do vizinho, mas outros vão estar tão absorvidos em outras atividades que às vezes a criança não firma o pescoço com 5 meses e a mãe não consegue perceber isso ainda. Além disso, nós podemos utilizar para classificar, né, essas crianças com alteração do desenvolvimento. Então, você tem lá a medida do perímetro cefálico, a presença das alterações fenotípicas e os marcos de desenvolvimento. Esses marcos de desenvolvimento, você vai observar se essa criança ela não apresenta um ou mais marcos para a faixa anterior à idade dela, tá? Então, quer dizer, isso aqui só vai servir para a criança de 2 meses, porque a criança de 1 mês, ela não tem marco anterior a 1 mês. Você vai seguir a criança menor do que 1 mês pelo exame neurológico. Daí a importância do exame neurológico, tá? Agora, a criança com mais de 1 mês já dá para você utilizar a estratégia do IDP neonatal para você fazer a sua classificação. Se ela apresentar uma ou mais alterações, marcos, ela não apresentar marcos para o seu desenvolvimento da faixa anterior, ela não realiza, tipo uma criança de 2 meses, ela não realiza uma ou 2 provas de criança de 1 mês, você classifica ela como provável atraso no desenvolvimento. E ela deve ser referida para avaliação neuropsicomotora. Agora, se ela só tem um ou mais marcos para a sua faixa etária, é só um alerta para o desenvolvimento. E você deve orientar a mãe ou o cuidador para a estimulação da criança. Daí é importante você mostrar para a mãe a caderneta da criança. Na caderneta da criança tem essa orientação e você marca o retorno em 30 dias para você verificar se houve progresso ou não, tá? E, às vezes, a criança não tem essa alteração, mas ela tem um daqueles fatores de risco. Então, você classifica essa criança como tendo desenvolvimento normal, mas com fator de risco, e serve o mesmo tipo de orientação. Agora, se a criança tem todos os marcos para sua faixa etária e não tem nenhum fator de risco, você vai classificar como tendo desenvolvimento normal e vai somente orientar a mãe, né, elogiar a mãe e orientar e marcar o retorno para a rotina do serviço. Essa alerta para o desenvolvimento, essa orientação para o cuidador, tudo isso aqui você encontra na caderneta da criança, né? Que a orientação da mãe está sempre buscando o contato visual, né? Estimulando essa criança olho a olho e conversando com linguagem própria, né? Tem gente que ri muito, né? Da forma como a mãe fala com o filho. Mas é essa forma, é esse jeito da mãe falar, embebida de carinho, ela tem um diferencial para a estimulação da linguagem da criança. Tá?
Estimular a criança também com objetos coloridos e que tenham movimentos, né? Pode ser qualquer tipo de objeto, pode ser bola, pode ser figurinhas que seja azul, amarelo, vermelho e que tenha movimento para estar estimulando essa criança. E estimular também colocando ela em posição em decúbito ventral para aumentar o tônus, né? Da coluna cervical e do tronco também. Outro dado interessante é na avaliação do desenvolvimento da criança, é importante que a gente saiba que as crianças prematuras precisam ter a sua idade corrigida. Por quê? Porque uma gravidez é considerada para cálculo, como em termos como gravidez a termo, como corresponde a 4 semanas. Então, um bebê que nasce com 32 semanas, ele nasceu devendo 8, né? Porque ele deveria nascer com 40. 40 tira 32, 8 semanas, tá? Se ele está devendo, se ele nasceu devendo 8 semanas, ele só vai ter o comportamento, o desenvolvimento de uma criança normal, de uma criança a termo, quando ele completar o quê? 8 semanas. Tá? Antes disso, ele vai ficar no intermediário. Então, eu não posso dizer, se eu pegar uma criança prematura de 32 semanas, ela vem para mim com 2 meses e ela ainda não consegue firmar o pescocinho, eu não posso dizer que ela tem atraso, tá? Porque naquele dia que ela está com 8 semanas de vida, na verdade seria o 0 mês de vida dela. Tá? Então, esse cuidado a gente precisa ter para também não estar rotulando crianças com desenvolvimento alterado, quando de fato elas só são imaturas para aquele desenvolvimento. Tá? Aqui é importante estar salientando que as crianças com microcefalia e que têm prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor, elas vão se beneficiar muito do programa de estimulação precoce. Quanto mais precoce, melhor. Por quê? Porque hoje nós já sabemos da plasticidade do sistema nervoso central. E a estimulação precoce, ela visa justamente aproveitar aquilo que restou do cérebro que o vírus da Zika não conseguiu destruir. Então, o que restou do cérebro tem que ser estimulado e estimulado o mais precoce possível para que aquela criança possa desenvolver todas as suas competências. Tá? E isso é importante frisar que o papel importante, o protagonismo da atenção básica no acompanhamento, mas também na verificação do encaminhamento dessas famílias para o CRAS, porque muitas vezes a família passa para o ambulatório da microcefalia, ela recebe orientação, mas ela não consegue fazer isso. E quem é que está mais perto das famílias? Quem que é o elo maior de ligação com essa família? É justamente a atenção básica, para estar verificando se a família foi, se ela está fazendo o que foi orientado, se o encaminhamento dela foi atendido ou não, até que ela possa chegar, né, e ter acesso ao benefício naqueles casos que a família atender aos critérios estabelecidos. Né? Da mesma forma, verificar se a mãe está de posse do laudo médico, né? E se esse laudo médico, se ela já encaminhou para o serviço social ou não. Este é o modelo do laudo circunstanciado que deve ser preenchido pelo médico que fechar o caso. Tá? Em especial, hoje nós temos como designados os médicos dos ambulatórios de microcefalia para realizar essa tarefa, mas nada impede que no futuro os médicos, por exemplo, da atenção básica também possam fazê-lo, desde que preencha, siga todo o fluxo de atendimento e preencha de forma correta o laudo circunstanciado em 2 vias. E que tenha todo o registro dele, né, de CRM, carimbo, e que a Secretaria Estadual de Saúde tenha o reconhecimento desse médico como um médico autorizado para emitir esse laudo circunstanciado. Tá?
É importante não se esquecer, né, de que mesmo as crianças que forem colocadas como descartadas, elas não podem deixar de ser assistidas, principalmente pela atenção básica, e também que a notificação da microcefalia no RESP e no SINAM não exclui a necessidade de notificar o caso no SINASC, tá? E todos os bebês com confirmação de microcefalia, eu friso mais uma vez, devem ter garantida a sua consulta mensal de puericultura na atenção básica. E o tratamento dessas crianças com microcefalia, além da atenção qualificada que nós devemos ter, né, do acolhimento que deve ser bem diferenciado, os procedimentos multidisciplinares de reabilitação é de extrema importância para essas crianças. Também a questão dos medicamentos, as unidades de saúde têm que estar atenta para os medicamentos indicados para cada caso. Por exemplo, os anticonvulsivantes, naquelas crianças que apresentam crise convulsivas, esses medicamentos têm que fazer parte da lista dos medicamentos das unidades básicas para não faltar para essas crianças, né? O medicamento do Rename, por exemplo, não deve ter esses medicamentos para que eles não faltem nas unidades. Também os cuidados com patologias associadas, porque essas crianças, pelas próprias condições delas, vão ser mais propensas a sofrer algumas patologias e daí a gente estar atenta, né? Um resfriado simples numa criança com alteração do sistema nervoso central com microcefalia pode complicar se você não souber fazer a orientação adequada de imediato. Uma outra preocupação no tratamento que eles devem receber, porque existem vários graus de microcefalia e de alteração. Algumas crianças microcéfalas conseguem manter aleitamento materno exclusivo sem nenhuma dificuldade. Outras já o fazem com algumas dificuldades, necessitando de sonda orogástrica para receber a alimentação. E nos casos extremos, quando ela apresenta regurgitação, refluxo gastroesofágico muito importante, essas crianças às vezes necessitam de gastrostomia e passam a receber a alimentação por uma sonda, tá? E nos casos de doença genética, do aconselhamento genético aos pais. Esta é a referência que foi utilizada para essa aula, tá? E eu gostaria de finalizar colocando que para que toda criança brasileira, independente de ter microcefalia ou não, ela possa crescer e desenvolver com dignidade, é preciso derrotar o nosso inimigo maior, a corrupção. Quando eu falo de corrupção, eu não estou falando de corrupção só de roubo de dinheiro, de nada. Mas eu estou falando de negligência de atendimento. Quando eu faço um atendimento e eu não olho a caderneta da criança, eu não coloco os dados dela de peso, não avalio o desenvolvimento, não encaminho de forma adequada, eu também estou me corrompendo. Então, a primeira questão vem da Juliana e ela gostaria de saber: quanto tempo posso esperar para realizar a ultrassom transfontanela/TC? Estou com um recém-nascido pré-termo com microcefalia em investigação, porém está na UTI em ventilação mecânica. Olha, de uma maneira geral, o exame de ultrassom transfontanela você pode fazer com segurança até 6 meses de idade. Por quê? Porque até 6 meses a fontanela está bem ampla e você consegue realizar bem o exame. A partir do 6º mês, essa fontanela já se torna pequenininha e o exame já fica mais difícil. A Elaine, a questão dela é a seguinte: mesmo em bebês PIG, adotamos essas medidas cefálicas. Estou com uma bebê de 4 meses que apresentou uma lisencefalia ao exame de imagem, mas está normal em seu desenvolvimento motor por enquanto. Olha, aí nós temos 2 aspectos. Primeiro, o fato da criança ser PIG
você tem que colocar o perímetro cefálico dela, a medida do perímetro cefálico, o comprimento dela e o peso. Eles devem ser proporcionais. Então, esses casos de microcefalia, na verdade, não é microcefalia a doença. Por quê? Porque o bebê é PIG. Então, ele não entraria nessa avaliação. Esse é o cuidado que nós temos que ter com a criança que é PIG, que teve um retardo de crescimento intraútero. Nas crianças prematuras, você tem a curva da Intergrow, que você acompanha semana a semana, né? Porque senão você pode ter uma avaliação. Às vezes você pega uma criança, ela tem 30 centímetros de perímetro cefálico. Ah, ela tem microcefalia. Você vai ver a idade gestacional dela, ela tem 34 semanas, para 34 semanas, 30 centímetros é normal. Tá? Então, esse é o aspecto que precisa ver. Se ela é PIG, se for proporcional, ela não. Agora, o fato da lisencefalia, aí se preocupa, porque isso já é alteração de giro, né? Do giro cerebral. Então, essa criança precisa ser acompanhada. E a gente geralmente deve acompanhar essas crianças até o 3º ano de vida. E acompanhar mensalmente para ver se ela não vai apresentar nenhuma outra alteração. Tem uma outra questão também da Juliana. E se na ultrassonografia já foi constatado DP5, calcificações cerebral bilateral, pé torto, artéria única, cisterna magma aumentada, hipoplasia de vérnix cerebelar, com tudo isso, ainda preciso fazer a ultrassom transfontanela? Não, você não precisa realizar ultrassom transfontanela. Eu não sei se você viu a hora que eu disse que as alterações você vai encontrar tanto no ultrassom intraútero, que eu acredito que seja isso que foi feita nessa criança, quer dizer, na barriga da mãe você já pode ter essas alterações, no próprio ultrassom transfontanela, na tomografia computadorizada e na ressonância. Se eu já tenho um exame de imagem com essas alterações, eu não preciso fazer mais exame de imagem, mas vou precisar fazer a fundoscopia e o BERA. Isso eu vou precisar fazer. O Eliseu gostaria de saber se as crianças com microcefalia têm alguma restrição com relação às vacinas do calendário. Não, de uma maneira geral, não há nenhuma restrição para vacina para essas crianças. Agora, a gente sabe que aquelas crianças que apresentam crise convulsiva, que tem muitas calcificações, e essas calcificações, elas funcionam com esse verdadeiro foco epilético, e essa criança começa a apresentar muitas crises convulsivas, nessas crianças seria interessante que ela não recebesse a vacina pentavalente, mas que ela recebesse a DTPA, né? Que é a vacina que tem o componente pertussis acelular, porque é o componente pertussis que é o fator mais reatogênico dessa vacina e que pode ter uma reação maior nessas crianças que apresentam já crise convulsiva. Tá? Mas as outras vacinas não. A Camila pergunta. Então, a coleta de líquor deve ser após 24 horas do nascimento para todas as crianças confirmadas com alteração no perímetro cefálico? Sim. Por quê? Porque só depois de 24 horas, né, passadas as primeiras 24 horas, é que você vai ter certeza se aquela criança realmente tem um perímetro cefálico alterado ou não. Porque ela pode ter simplesmente só um cavalgamento de sutura que vai fazer com que a cabecinha dela seja menor do que habitualmente é. E passadas as 24 horas, a tendência é haver uma recomposição, né, um posicionamento dos ossos da cabeça dela e você tem uma aferição melhor. Esse é um aspecto. O outro aspecto, e que eu achei muito interessante quando o Ministério reviu essa posição, é com relação à coleta desse líquor. Porque esse líquor, ele não pode ter acidente de punção. Então, ele precisa ser feito por mãos de pessoas experientes, no mínimo pediatra, neonatologista e anestesista. E a gente sabe que nem todas as maternidades nossas, essas crianças são assistidas por pediatras ou por neonatologistas, e muito menos tem anestesista na sala, o que dificultaria muito.
E você podendo colher com 24 horas, há tempo suficiente de você localizar pediatra, localizar NEL ou localizar um anestesista para fazer a coleta desse líquor. Tá? Ô, Elis, eu gostaria de saber, a estimulação precoce deve ser realizada por qual profissional? A estimulação precoce, ela pode ser realizada por qualquer profissional. Ela pode ser iniciada na atenção básica pela enfermeira, pelo médico da atenção básica, pela mãe, por qualquer um, né? O que é importante é você começar a estimular essa criança o mais precoce possível. Agora, tecnicamente, quem é o profissional que está preparado para utilizar todas as técnicas de estimulação precoce? São justamente o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, porque são justamente as duas áreas mais afetadas na criança com microcefalia, que é a parte motora e a fala. Okay. Juliana diz o seguinte, o encaminhamento do recém-nascido no ambulatório de microcefalia precisa ser através da regulação estadual? Não, não precisa. O próprio encaminhar, tem própria atenção básica, já pode encaminhar direto, desde que na sua região você já tenha o ambulatório de referência. Agora, se você é de um outro município e você precisa encaminhar essa criança, aí você vai precisar usar a regulação. Elaine diz o seguinte, como o governo federal, do estado e a prefeitura, no caso nosso de Cuiabá, está se preparando para atendimento fisioterapêutico? Temos policlínicas já lotadas e estamos recebendo algumas crianças com microcefalia que não terão alta tão logo. Será necessário o acompanhamento, tão logo será necessário o acompanhamento e a estimulação precoce. O objetivo é ter profissionais para realizar apenas atendimentos em neuropediatria? Não. O objetivo é que a gente garanta que toda criança, não só a criança que tenha microcefalia, mas toda criança que tenha necessidade de estimulação precoce, que ela possa receber esse atendimento. Então, quando eu coloquei que precisa haver uma articulação do município com o Estado e para você fazer a rede funcionar, é muito em cima dessas questões. Por exemplo, em Cuiabá nós temos a Policlínica do Planalto, que tem um ser, né? Nós temos a Policlínica do Verdão, que também pode fazer esse atendimento. Nós temos o CRIDAC e temos o CRIDAC da unidade de Várzea Grande. Então, nós temos 4 locais. E ainda tem a Policlínica do Cochipó. Então, a gente tem, na verdade, 5 locais. É procurar se adequar, procurar colocar essas crianças no mais próximo das suas residências. Tipo assim, quem é da área do Cochipó não precisa ir para a Policlínica do Planalto para fazer estimulação precoce. Teria que vir para a Policlínica do Cochipó. Quem é da área do Verdão, iria para a Policlínica do Verdão. Tá? Quem é de Várzea Grande não precisa atravessar a ponte para vir para Cuiabá. O CRIDAC de Várzea Grande tem condições de estar atendendo essas crianças. Só dessa forma, você fazendo toda a rede funcionar, a gente pode tirar a sobrecarga de determinado serviço. E o serviço não é específico da neuropediatria, porque a gente sabe que todos esses seres, eles fazem atendimentos diversos. Não é só para criança que tem microatendimento, né? Nesse momento, a gente está falando da microcefalia, dando prioridade para elas, porque para essas crianças o tempo dela não é nem hoje nem amanhã, é ontem. Vamos passar para a próxima? Pode. A Ivonete gostaria de saber qual é o número da lei ou da portaria que trata, né, do recurso para assistência ao recém-nascido. Olha, a portaria que colocou esse recurso para as crianças com microcefalia foi a portaria 405 de 2016, tá? Mas essa portaria, ela alocou o recurso para a conclusão dos casos que estavam notificados e que não conseguia fazer o fechamento dos casos, porque aqueles municípios não dispunham de recurso para a realização dos exames. Essa é uma coisa. Essa portaria, para esse tipo de recurso,
o prazo dela já acabou. A portaria 405, o prazo dela se extinguiu no dia 31 de maio de 2016. Ela foi prorrogada por mais 60 dias e que acabou agora no dia 31 de julho de 2016. Agora, o recurso de assistência ao RN com microcefalia e alteração do sistema nervoso central, esse recurso que a gente chama de BPC, que é o benefício de prestação continuada, esse vai permanecer. A Amanda, ela nos traz um caso. Doutora Sandra, temos uma criança em investigação, filha de mãe com exame reagente para o Zika vírus, segundo trimestre de gestação. De acordo com as definições de microcefalia ou alterações do sistema nervoso central, ela não se encaixa propriamente dito, visto que passou por avaliação com o pediatra ao nascer e não foi evidenciado nenhuma alteração. Seguindo com o acompanhamento na sua unidade de saúde, verificou-se que caimento da pálpebra do olho direito. Encaminhamos novamente ao pediatra solicitando os seguintes exames: teste do pezinho, sem alteração, teste do olhinho, aptose palpebral direito, teste da orelhinha, baixo ruído do lado direito. Realizou o TC, estamos esperando o laudo. A linha de investigação está correta? Como devemos dar seguimento? Sim, a linha de investigação está correta, mas ela não está completa, né? Porque nós sabemos hoje que as crianças que são vítimas do vírus Zika, ela pode, ao nascimento e até nos primeiros meses de vida, ela não apresentar nenhuma alteração. Nós não podemos descansar, nós temos que acompanhar essa criança mensalmente e, assim que você detectar quaisquer alterações, essa criança deve ser encaminhada e investigada. No caso em tela que você está dizendo, essa criança teve uma alteração de pálpebra direita, ela tem uma alteração de audição à direita também, não é? Então, essa criança precisa continuar a investigação. Se já foi feita a tomografia, a gente precisa aguardar o resultado dessa tomografia que ela fez. Mas essa criança precisa fazer um BERA para ver se ela não tem alteração, se ela não tem uma alteração retrococlear, que só o teste da orelhinha não consegue detectar tudo. Ela precisa fazer o BERA, ela precisa fazer a fundoscopia também. Doutora Sandra, então nós estamos finalizando por aqui. Gostaria que a senhora então fizesse as considerações finais, por favor. Olha, eu só queria agradecer, né, a atenção de todos que participaram dessa web aula e que cada um, né, tomasse a consciência de que essas crianças, elas, como todas as outras, mas muito mais do que as outras, vão precisar do nosso carinho, do nosso cuidado e de um esforço maior nosso para fazer com que, do que restou da cabecinha dela, ela consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? E isso vai depender de cada um. Se cada um fizer a sua parte, utilizar a caderneta da criança como um instrumento de trabalho, eu tenho certeza que essas crianças serão bem assistidas no nosso estado. Obrigada.